Oi pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mecanismo de transdução de sinal que ocorre quando o ligante entra na célula e se liga num receptor intracelular. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, hoje nós vamos falar de mecanismos de sinalização celular que são deflagrados por ativação de receptores intracelulares. Quando o sinalizador ou o ligante é uma molécula hidrofóbica, ele vai precisar de uma proteína transportadora, né, já que ele é hidrofóbico e o sangue ele é um meio aquoso. Entretanto, essa molécula ela tem uma capacidade de ultrapassar a membrana plasmática com certa facilidade. E, portanto, os seus receptores vão estar posicionados dentro da célula, podendo estar no citoplasma ou até mesmo dentro do núcleo. E a resposta vai ser dada através de alteração do padrão de expressão gênico dessa célula. No próximo slide, nós temos aqui alguns ligantes hidrofóbicos, compreendendo aqui os hormônios esteroides, né? Adrenal, né? Que no caso do cortisol, os hormônios sexuais, estradiol, testosterona e a vitamina D. Todos esses são hormônios esteroidais, né? São derivados do colesterol. Tem aqui a estrutura típica de 3 anéis ciclohexila e um anel ciclopentana, combinados numa estrutura única. Além dos hormônios esteroides, a gente tem também aqui a tiroxina, que é derivada do hormônio tirosina, e é um hormônio regulador do metabolismo energético. E por último, o ácido retinóico, que é um hormônio retinoide derivado da vitamina A, que é importante como mediador local no desenvolvimento de vertebrados. Embora esses ligantes hidrofóbicos sejam muito diferentes entre si, tanto na estrutura química como na função, o mecanismo de ação é similar. Eles todos vão se ligar nos receptores intracelulares e vão alterar a capacidade de controlar a transcrição de genes. No próximo slide, nós temos uma representação da superfamília dos receptores intracelulares, que também são chamados de receptores nucleares. Então, aqui em 1D, a gente tem representado a sequência de aminoácidos para o receptor de estrogênio, e em 3D as estruturas experimentais de 2 domínios desse receptor. O domínio C, que é um domínio ligador de DNA, e o domínio E, que é o domínio ligador de ligante, ou seja, onde se liga o hormônio ou a molécula sinalizadora em questão. A gente repara que existe uma certa conservação dessa região aqui ligadora de DNA. Inclusive, existem receptores caracterizados como receptores nucleares devido à presença dessa região ligadora de DNA, mas que ainda nem se sabe qual ligante que liga nesses receptores. Eles são chamados de receptores nucleares órfãos por conta disso. Bem, a gente pode citar 3 domínios básicos nesses receptores. O domínio de ligação com o ligante, o domínio de interação com o DNA e um domínio chamado de ativação da transcrição. E a ativação desses receptores se dá exatamente quando Quando o ligante se liga ao receptor e quando isso acontece, o receptor sofre uma mudança conformacional, ou seja, ele sofre ativação. Aquele complexo inibidor, ele se desloca, ele se desprende, né, deixando esse domínio de ligação do DNA exposto. E ocorre a interação aqui com o que são chamados proteínas coativadoras. E a região, né, do domínio ligação do DNA, ela se associa em regiões do DNA da célula chamadas de elemento de ligação ao receptor ou
também de elemento responsivo. Como esse domínio de ligação ao DNA de cada receptor intracelular reconhece uma sequência específica e somente os genes alvos contêm as sequências apropriadas ao elemento responsivo, os receptores intracelulares eles ligam-se somente nos genes alvos e não em outros genes qualquer do genoma. Então, eles têm também uma certa especificidade. Bem, então, após a ligação do ligante do hormônio, vai ocorrer a interação, ocorre a alteração conformacional, então interação do receptor exatamente naquela região do DNA chamada de elemento responsivo. E a partir daí, outras proteínas vão se associar, outros fatores de transcrição vão se associar, né, para modular a transcrição do gene alvo, sendo geralmente para mais, né, aumentando a síntese de RNA mensageiro, mas também pode regular para baixo. Aqui nós estamos vendo, né, a presença do receptor no citoplasma. Realmente, alguns receptores intracelulares eles estão localizados no citoplasma e somente se movem para o núcleo quando eles se ligam ao ligante. Mas existem receptores nucleares que já se encontram no núcleo e já estão ligados ao DNA, só aguardando ser ativado. Portanto, essa dinâmica ela pode ser um pouquinho diferente dependendo do receptor específico que esteja sendo estudado. Além disso, alguns receptores nucleares de mamíferos, eles também são regulados por metabólitos intracelulares e não por moléculas de sinalização secretadas. A gente pode falar disso no futuro. É possível que a resposta celular para hormônios que atuam em receptores intracelulares também possa ser amplificada através de uma cascata, como a gente percebe aqui, onde na primeira etapa o complexo mensageiro-receptor se liga ao gene alvo A, né, na região de alteração, de controle. E modifica, então, a expressão desse gene, produzindo aqui um produto do gene alvo A. Esse produto do gene alvo A, por sua vez, também pode atuar como um fator de transcrição, ampliando ainda mais aqui, né, o sistema, com novos transcritos. Esse novo transcrito pode já ter um efeito sobre uma via bioquímica qualquer, ou ainda também pode ser um fator de transcrição gênico, o que aumentaria mais ainda essa cascata, ampliaria mais ainda essa capacidade aqui responsiva. Bom, no futuro nós poderemos exemplificar uma dessas ativações. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.